Oiê! Nos últimos vídeos, eu falei bastante sobre os efeitos adversos nos tratamentos com a planta cannabis sativa e eu falei bastante a importância para saber identificar qual tipo de efeito adverso de fato ocorreu, quem foi o culpado, digamos assim. Eu falei bastante sobre o tipo de produto escolhido, né? Então, dentro do uso medicinal da cannabis, hoje a gente tem uma variedade enorme de tipos de produto, que são variados não só de acordo com a composição, mas também do perfil de canabinoide que tem ali dentro. Então, basicamente, a gente pode separar os produtos derivados de cannabis pelo tipo, que é através da composição dele. Então, a gente tem o produto onde se extraiu tudo o que tinha na planta, todos os canabinoides, né, CBD, que é o canabidiol, THC e outros, os flavonoides e muitas vezes os terpenos ou terpenoides. Então, a gente pode escolher o produto de acordo com a composição dele. Quando a gente tem um produto que é um único componente da planta, por exemplo, um produto isolado de canabidiol, de CBD, a gente tem um produto do tipo isolado. Então, foi feita uma extração e isolou somente uma única substância. Quando a gente fala de um produto fitoterápico, a gente tem o tipo de extração e a gente não isola nenhum componente. A gente tem tudo o que tem ali na riqueza de composição daquela planta, que vai para o produto. Então, a gente chama de um produto full spectrum, quando ele tem até 0,3% de teor de THC na fórmula. Alguns casos são extraídos todos os componentes da planta, fitocannabinoides, flavonoides, terpenos, mas se retira o THC da fórmula. Então não tem o THC, mas tem tudo o que a planta tem. Então esse tipo de produto a gente chama de broad spectrum. Ele tem tudo da planta menos o THC. Então a gente tem o isolado, o full spectrum com tudo, inclusive o THC num teor baixo. E tem o produto broad spectrum, que tem tudo da planta menos o THC. E também tem alguns combinados, né? Hoje tem produtos que são adicionados junto com o extrato de cannabis para otimizar o tratamento, né? Então tem produto que tem melatonina, outras plantas associadas, beta-cariofileno, que é um terpeno específico. Então tem produtos combinados ou suplementados com outras coisas para além da cannabis. E a gente também pode falar das diferenças dos produtos de acordo com a apresentação, com a forma farmacêutica. Então, grande parte dos tratamentos no uso medicinal da cannabis se utiliza da forma em óleo, né? Então, a partir de gotas ou de ml, você consegue fazer a dose, né? E também tem em cápsula, tem em gomas ou gummies ou aquelas jujubas, tem em cremes, né, géis. Fora do Brasil a gente encontra uma variedade muito grande, inclusive de PETs, né, aqueles adesivos, supositórios, óvulos vaginais. E também em spray, por exemplo. E também a gente pode considerar através da via de uso. Então, tem a via oral, onde a absorção pela mucosa, né, da boca, se começa já a absorção. Tem a via tópica, tem a via retal, né, e tem a via inalada ou vaporizada, né, também pelo nariz, por exemplo, tá bom? Então, independente do tipo de produto, né, a gente também pode falar desses tipos de extração para chegar naquele produto final. Então, quanto maior disponibilidade de equipamento de tecnologia, a gente vai ter um produto mais inovador, digamos, no sentido de mais elaborado a fórmula, né? Então, existem as extrações mais simples, né, mais artesanais, utilizadas num preparo de uma tintura vegetal, por exemplo, né, em fitoterápicos, que é através da extração com solventes orgânicos, por exemplo, o álcool etílico, o etanol,
ou butano, ou hexano, ou propano, mas a gente também tem tipo de extração através da extração com CO2 supercrítico, sem solvente, que é através da mecânica, né? E não de utilizar solvente, que utiliza calor ou pressão, por exemplo, ou ultrassom, micro-ondas. Então, existem vários tipos de extração hoje disponíveis, em indústrias especialmente, né, para fazer o tipo de produto que ele quer. E uma vez que a gente tem esse produto, que a gente está vendo no rótulo ou que foi indicado naquele teor, aquela composição, é importante que a gente saiba a garantia da qualidade daquele produto. Então, quanto mais a gente saber do que tem ali dentro, mais a gente vai controlar os efeitos. Então, hoje tem alguns laboratórios já que seguem esse rigor, né, e que fazem as análises em laboratório para mostrar não só a quantidade de canabinoide que tem ali dentro de fato, mas também se tem outras composições ali, por exemplo, se tem terpeno, qual a concentração que tem terpeno ali. E também se ficou algum solvente residual. E também se tem algum contaminante, como metal pesado ou micro-organismos. Essa análise ela é para mostrar a qualidade, não só quantitativo ali dentro, né? Mas o que tem ali também, qualitativo, não só do canabinoide que está descrito no rótulo, que eu preciso saber quantificar para utilizar num tratamento, mas também qual o grau de segurança que tem ali, se não tem algum risco de contaminação. São laboratórios específicos para fazer, né? Não é um método muito barato, mas é importante que a gente tenha também, não só para saber o que tem ali, mas a padronização desse lote também. Uma vez que a gente está utilizando esse produto na dose específica, quando for utilizar o mesmo produto mais para frente, né, um outro lote, eu tenho que ter a mesma qualidade, né? Porque senão eu vou ter que ajustar a dose, eu vou ter que fazer uma reanálise do tratamento. E agora que a gente falou dos tipos, dos métodos de extração, da garantia de qualidade, né? Que a gente chama isso certificado de análise, a gente tem que falar as formas de acesso à cannabis medicinal, né? Ao uso medicinal de cannabis, porque todas as plantas são medicinais, né? Se a gente conhecê-las. Então, quais as formas de acesso hoje no Brasil regulamentadas? A Anvisa criou uma resolução 327 de 2019, onde é possível você comprar um produto derivado de cannabis dentro de uma drogaria. Então, tem em torno de 26 produtos hoje disponíveis em drogaria. E aí vai também depender de um controle, de um receituário de controle especial. Então, conforme o teor de THC, vai ser utilizado aquela receita amarela ou em dose menor aquela receita azul. Então, é um medicamento, considerado um medicamento vendido em drogaria, um medicamento especial. Através da RDC 660 de 2022, a Anvisa regulamenta a importação de produto derivado de cannabis pelo paciente portador de uma receita médica. Então, através de uma receita médica, o paciente pode importar por via física, pessoa física, importar direto do país onde ele é vendido para dentro do Brasil. Aí se faz um certificado de análise, um certificado de importação de produto derivado de cannabis pelo site da Anvisa, e através desse certificado de importação é possível trazer para o Brasil por 2 anos, para cada produto, para cada receita, um certificado de importação que é válido por 2 anos, enquanto a receita médica é válida por 6 meses. E aí a gente tem vários laboratórios fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, que a gente pode comprar mediante uma prescrição médica e autorização de importação da Anvisa. Hoje a gente tem importadores de laboratório próprio, né? Que você vai importar direto do fabricante, mas você também pode comprar através de importadoras que trabalham com uma gama gigantesca de produtos
de marcas diferentes, onde vai facilitar essa importação. E essas resoluções, né, estão em vias de atualizações, então é importante acompanhar aí o que acontece todo o tempo, né? E a outra maneira são através de associações de pacientes que conseguem a autorização na justiça de cultivar a planta cannabis, produzir o próprio óleo e vender ou trocar, né, ou doar para os seus associados, né? Então, a gente tem muitas no Brasil, eu não quero nem falar de número aí para não trazer um dado desatualizado, mas vou tentar buscar aqui para a gente colocar aqui do lado. E algumas delas já com todo o aval jurídico, né, para esse tipo de trabalho, né? Onde então os pacientes se associam a determinada associação e uma vez associado ele tem o direito de comprar o óleo daquela associação, né? Então a gente tem vários exemplos aqui que eu vou colocar aqui do lado. Tá bom? Então, qualquer coisa, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem nos escrever. E acho que assim a gente consegue amarrar todo esse tema, né, do uso medicinal de cannabis ou segurança, enfim. Até logo!